Seja bem-vindo, você que está chegando. A promessa de Deus vai acontecer na sua vida. Agora, eu quero te dizer que o mais importante, que o principal, não pode deixar de ser o principal. Eu tenho falado com vocês aqui nesses dias que é sobre nós contemplarmos, sobre nós recebermos da glória do Senhor sobre a nossa vida. E sabe, e nesse momento de oração, eu quero falar para você sobre isso, sobre perseverar, sobre permanecer, sabe, buscando a presença de Deus. Quando nós buscamos, quando nós estamos conectados, então Deus também está nos habilitando e Deus também está liberando um tempo de preparação, muitas vezes um tempo de treinamento, até para viver algumas promessas. O que acontece é que muitas pessoas, eles começam a focar somente na promessa e não focam, na presença de Jesus. Então, eu quero falar com vocês sobre isso. Eu já tenho falado aqui nessa última semana, mais ou menos nesse tom, e nós vamos falar isso, porque a promessa de Deus vai acontecer na sua vida. Deus tem propósito. Muitas vezes também você recebe uma palavra, e a palavra, por você, ela deve ser discernida, e também, quando você recebe uma palavra, você deve entender que existe o teste do tempo. Todas as vezes que Deus te fala algo, tem o tempo, tem coisas que já são imediatas. Eu lembro de vezes que eu orei pela manhã e Deus cumpriu dentro de poucas horas. Eu lembro quando eu orei e em poucos minutos Deus já trouxe uma resposta. Por quê? Porque aquilo era a vontade de Deus. Muitas vezes você acha que está orando o que você quer, mas você está orando a vontade de Deus, Então tem coisas que são para o imediato e tem coisas que são para um tempo determinado, Você vai ver que aqui a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz aqui, em Abacuque no capítulo 2, versículo 3, e nós já vamos orar. Diz assim: porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, na verdade, Deus, ele nunca chega atrasado. E ele cumpre quando? No tempo determinado. Isso é, Deus sempre cumpre promessas no tempo exato, no momento exato. Mas existe um tipo de pessoas, ou existem algumas atitudes nossas que podem até, vamos dizer, impedir ou, vamos dizer, atrasar alguma promessa de Deus. Mas a promessa de Deus ela é imutável, ela não muda, é verdade. Mas muitas vezes vem distrações para a nossa vida, vem batalhas espirituais que nós estamos perdendo em algum momento. E o que acontece? Então a gente não consegue acessar aquela promessa. Mas sabe, o que nos encoraja é saber que Deus, ele é soberano e ele não perdeu o controle da nossa história. Você vai ver que Davi, ele teve etapas da promessa de Deus sobre ele. A primeira coisa, a promessa de Deus começou para Davi quando ele foi ungido. Lá em 1 Samuel 16, mostra ali, em primeiro lugar, que que Saul foi rejeitado. Mas o ponto principal aqui é que Samuel ungiu a Davi como rei, e aonde? Na casa de Jessé. Então, Samuel foi até a casa de Davi, e naquele momento foi liberada uma unção. Isso é o quê? Uma capacitação, uma habilidade divina, uma unção, um poder de Deus que foi liberado, sobre Davi. Mas esse foi só o primeiro passo. Você vai ver que até ele cumprir o propósito de Deus, de se tornar rei de Israel, ele teve um tempo onde ele teve que servir, ele teve um tempo de crescer. Aqui em 1 Samuel capítulo 21 diz que assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu escudeiro. Então, ele teve um tempo onde ele foi o escudeiro, de Saul. Então, ele teve um tempo
onde ele começou, eu creio que ali no palácio, por que Deus quis colocar ele naquele ambiente, naquele lugar? Porque ali ele começou a aprender sobre realeza. Isso fala de identidade, sabe? Então, em Jesus nós somos um reino de reis e sacerdotes. Muitas vezes Deus vai colocar-nos em lugares, nós vamos ter acesso a lugares onde naqueles lugares Deus está nos treinando, Deus está nos preparando para aquela promessa, para coisas que Ele tem na nossa vida. Então, Deus já colocou Davi no ambiente da promessa. Você vê isso? E ali ele começou a aprender sobre como um rei se comportava, como funcionava, né? Como funcionava ali o dia a dia do palácio, também as guerras, como lidar ali nas guerras, nas situações. Então Deus, ele sempre teve nas etapas, do cumprimento da promessa sobre Davi. Deus sempre esteve trabalhando. Ele teve também um momento onde ele enfrentou Golias, né? E ali ele teve uma prova de fé, de coragem. Aí ele se tornou um guerreiro respeitado, se tornou alguém popular em Israel. Depois ele teve momentos de oposição. Ele teve, na verdade, momentos de oposição, de perseguição, né? Então, são várias etapas que Davi veio passando até, de fato, viver aquela promessa que Deus falou para ele. Ele havia sido ungido rei, mas ele não foi empossado rei imediatamente. Teve todo um processo, cerca de 17 anos, né? Agora, você vai ver também que quando foi se aproximando do cumprimento da promessa, inclusive ele teve uma fase, Davi, que ele começou a tocar a harpa para o rei Saul, não é verdade? Nós vamos ver aqui isso. E então, Davi, ele foi chamado para o palácio, por quê? Por causa de um dom que ele tinha, de uma unção, de uma capacitação de Deus que ele tinha para tocar, né? Isso é muito importante. Agora, quando foi se aproximando do cumprimento da promessa, então, Saul e Jonatas morreram na batalha. Então, nesse momento, Davi foi reconhecido rei, mas rei de Judá. Não ainda, né? Ele não tinha ainda sido transferido ou ido para Israel. Agora, o interessante é que aqui em 2 Samuel, capítulo 5, mostra uma coisa interessante, que Davi, ele foi finalmente reconhecido rei de todo Israel. Então, a promessa de Deus se cumpriu. Ele foi reconhecido rei de todo Israel, mas depois de todo um processo de preparação que foi necessário para ele, né? Então, ele reina primeiro em Hebrom e depois estabelece Jerusalém como a capital. Agora, o que eu quero falar com você é que Deus está trazendo tempos de expansão para a sua vida. E se Deus falar, eu vou trazer um crescimento, alarga a sua tenda. E sabe, e Deus faz coisas externas, Deus faz. Mas normalmente, Deus quer te aumentar por dentro. Deus quer nos dar habilidades, Deus quer nos dar habilidades para lidar com situações de adversidade. Deus quer, assim como Daniel, né? Daniel tinha um espírito excelente nele. E o que aconteceu? Ele foi criada uma situação para que ele fosse lançado na cova dos leões, né? Mas a Bíblia fala que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O que é isso? Experiências com Deus, né? Então, essas experiências que nós temos com Deus, elas estão nos forjando, elas estão nos preparando, estão nos ensinando a lidar com situações adversas, nos ensinando a lidar com pequenos sucessos. Davi, ele teve um momento em que ele foi rei de Judá, até depois se tornar realmente rei sobre todo Israel. Você vê isso? Então, Deus tem processos de preparação na nossa vida. E Deus estava me falando muito isso, sobre o principal, não deixar de ser o principal. O que é o principal? É a sua vida pessoal com Jesus. Por exemplo, às vezes Deus te dá uma palavra, você está em um tempo de preparação, então você deve buscar de Deus qual é essa preparação. O que você está precisando vivenciar,
O que você está precisando mudar, né, para viver essa promessa, sabe? Então, tem pessoas aqui que estão em tempo de preparação. E Deus está trazendo você aqui para dizer que o principal não pode deixar de ser o principal. O que é isso? É uma vida com Deus. O que é isso? Você saber Deus, o que o Senhor quer tratar? Por exemplo, será que o Senhor quer tratar uma confiança? Será que o Senhor quer tratar a minha fé? Porque tempos de coisas novas, muitas vezes você vai precisar ter fé, você vai precisar dar passos de fé, né? E a fé não é um tiro no escuro. Eu já falo isso aqui há algum tempo. A fé não é um tiro no escuro. Quando eu tenho fé, não é só falar assim, não vou dar aqui um tiro no escuro, nem vou correr um risco. Não. A fé é você dar passos de obediência direcionados por aquilo que Deus mostrou para você, por aquilo que Deus falou para você, né? Então, quando Deus te mostra algo, quando Deus te dá a direção de fazer alguma coisa, ou de manter a sua posição, ou Deus te dá um direcionamento da maneira que Ele te quer, então o que você tem que fazer? Você tem que dar aqueles passos, ou tomar aquele posicionamento debaixo daquilo que Deus está te mostrando. Então, Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus de etapas, até cumprir determinadas promessas que Ele tem na nossa vida. Deus tem muitas promessas, né? E cada uma dessas promessas estão ligadas a um propósito, né? Estão ligadas a coisas que Deus quer fazer, mas o principal é a nossa vida, a nossa vida sendo transformada. O principal para Deus não são coisas, o principal para Deus somos nós. E as coisas também são importantes, mas são consequência de quem somos, né? Em 2 Samuel, olha o que diz aqui, 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 15, diz que Davi e toda a casa de Israel subiram trazendo a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Então, Davi valorizava a presença de Deus. No capítulo 7 diz que, né, diz assim, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E essa é uma promessa também, que Jesus vem e vai governar no trono de Davi. Então, quer dizer, a nossa vida é para ser uma vida profética. Uma vida profética, ela é sobre interagir com a vontade de Deus. É Deus falar e nós seguimos aquele direcionamento no momento exato, né? Esse que seria o ideal. Mas eu creio que até pessoas que estão aqui, talvez você perdeu o time de algo, mas eu creio que Deus, Ele também pode trazer de volta oportunidades perdidas, remidas. Oportunidades perdidas, remidas. Sabe? Eu vou declarar, o que você não viveu em muito tempo, se você se submeter ao processo de Deus e também a dar passos de fé e obediência, então Deus vai fazer cumprir promessas que Ele tem na sua vida. O plano de Deus é em etapas, né? Tem coisas que Deus faz pelo ato misericordioso dEle, tem coisas que Deus faz pelo ato soberano dEle, tem algumas diferenças aí, mas tem algumas coisas que para acessar isso, né, vai requerer sim alguma mudança de posicionamento, uma mudança de decisão, né? Então que o Senhor nos ajude, porque Deus, Ele quer cumprir promessas na nossa vida. Deus, Ele quer cumprir promessas na nossa vida, mas o principal é uma vida com Ele. E se você está aqui, eu sei que você prioriza a presença dEle. Eu sei que você prioriza a Ele, né? E eu quero orar com você agora. É um tempo onde Deus vai fazer cumprir promessas, onde Deus vai fazer cumprir os propósitos dEle na sua vida, em nome de Jesus. Assim como Davi, ele teve um processo até ter as promessas cumpridas, né? Ele teve no ambiente da promessa por um tempo, depois ele governa em um lugar menor até ser reconhecido em todo Israel, né? Então, assim também, Deus está te colocando em um processo. Às vezes são provações, testes, né? Davi, aqui em 1 Samuel 17, diz que Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
a quem tens afrontado. Então, sabe, o propósito de Deus na nossa vida, em primeiro lugar, não é sobre nós, é sobre Deus. O propósito é de Deus. O desafio é que muitos de nós estamos querendo viver um propósito que é algo que Deus não quer para nós. Então, quando você entra no propósito de Deus, Ele se responsabiliza. Quando você entra no propósito de Deus, Ele batalha por você. Quando você entra no propósito que é de Deus, é Ele que é o responsável por fazer cumprir, né, por nos abençoar, por nos defender, por nos fortalecer e nos proteger em nome de Jesus. Aliás, gente, eu quero falar uma coisa com vocês aqui. Hoje eu vou declarar o Salmo 91. Eu tive uma experiência há alguns meses já atrás. Deus tinha falado comigo sobre ler o Salmo 91, declarar aqui nas lives. Aí eu falei, Deus, eu sei que é o Senhor que está falando, mas se o Senhor puder, confirma para mim. Aí eu estava num cômodo da minha casa. E quando eu saí daquele cômodo, cheguei no outro cômodo, a minha esposa estava cantando assim, ó, no Salmo 91, aquele louvor, né, do Salmo 91. Então, hoje pela manhã eu tive uma outra experiência sobre o Salmo 91, né? Então, eu quero declarar com você daqui a pouco e vamos também orar. Deus vai cumprir promessas na sua vida e são etapas. Tem pessoas aqui que você precisa perceber. Deus está colocando você em ambientes, Deus está levando você a ter algumas experiências, mas você não entende. Por que eu estou tendo essa experiência? Pois é, Deus está te preparando para algo. Deus está te preparando para algo. O melhor de Deus não é o que Ele pode dar, Deus também dá. As pessoas às vezes criam um bloqueio contra o que Deus pode fazer, né? Sendo que a coisa tem que ser colocada em perspectiva. O principal não pode deixar de ser o principal. Olha lá, o principal é a nossa comunhão com Deus. Agora, Deus também quer fazer coisas por um propósito. Lá na história de Daniel, que eu citei um pouco sobre Daniel hoje, né? Você vai ver que o Deus de Daniel tem feito todos esses sinais e essas maravilhas. O Deus de Daniel tem feito. Ó, Deus faz sim. Agora, o principal não pode deixar de ser o principal, que é a nossa comunhão com Deus. Porque nessa comunhão nós estamos ligados ao Espírito eterno, ao Espírito da eternidade. Quer dizer, então, nós estamos ligados à realidade de quem nós somos, a nossa realidade espiritual, né? Então, continue firme na presença de Jesus e Deus também, Ele vai cumprir promessas que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. E vai ser em etapas. Tem pessoas aqui que não sabem, você está em etapas. E você vai buscando a Ele, aí Ele vai comunicando com você. Você está agora nessa fase, você está passando por isso. Ó, está acontecendo isso para um propósito, eu estou te preparando. Eu te coloquei nesse ambiente, eu estou transformando o seu coração. Eu estou protegendo você. Algumas coisas Ele revela, outras coisas você nem sabe, mas Deus está protegendo. Então, são etapas para o cumprimento de uma promessa. Você vê isso? Etapas para o cumprimento de uma promessa. Tem pessoas aqui que estão em etapas. E Deus está transformando você por dentro para acessar, de fato, e receber os cumprimentos de promessas que Deus fez na sua vida. Porque tem palavras que Deus cumpre imediatamente. E tem palavras que levam tempo a se cumprir. Ai, não, aquele irmão lá, aquele profeta errou. Às vezes não errou. É o tempo de cumprir a promessa. Eu lembro que eu fui pregar em um lugar um tempo atrás, aí Deus me deu uma visão e Deus deu uma confirmação assim espetacular. Deus resolveu fazer umas coisas espetaculares. Aí o que aconteceu? Deus falou comigo, fala para ele que ele vai em tal lugar assim, assim, para você saber que eu estou falando, abre o celular e escreve tal nome de tal lugar, que você vai ver que a bandeira é de tal cor. Aí você vai abrir lá vai escrever o nome da cidade, e a bandeira da cidade é azul. Deus falou comigo. Aí eu falo assim, Deus falou comigo, você vai para tal lugar e tem uma conexão e é assim, assim. Aí passou alguns meses, você vê? A palavra não se cumpriu imediatamente. Passou alguns meses. Aí ele veio me contar, eu recebi uma mensagem, uma foto no WhatsApp, e estava exatamente na estrada, uma placa, com aquela cidade ou aquele lugar, né, que Deus havia me revelado. E a palavra já se cumprindo. A pessoa já estava lá dentro daquele lugar. Então você vê que Deus é um Deus
que tem os tempos de cumprimento de promessa na nossa vida. Então, você não pode desistir no meio do caminho, você não pode desistir quando você está em uma etapa de preparação, você não pode desistir. Tem pessoas hoje que, sabe, recebem uma promessa hoje, já quer viver amanhã, já quer viver daqui, sabe? Não é bem assim, não é bem assim as coisas. Tem o tempo para cada coisa acontecer. Tem coisas que Deus já vai fazendo hoje na sua vida, tem coisas que Ele já vai fazendo em alguns anos, né, em meses, mas tem coisas que Deus às vezes vai levar mais algum tempo para cumprir na nossa vida. Eu creio também que nós estamos vivendo um tempo de velocidade por causa dos últimos dias, mas mesmo assim Deus nos ama demais, Deus nos ama tanto que Ele não vai permitir que nós venhamos viver coisas que nós não estamos preparados para viver. Então que o Senhor nos ajude. Em Gálatas 6 e 9, vamos orar agora. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. Creio que Deus vai agir de uma maneira poderosa na sua vida. Diz assim: e não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então você vê, o apóstolo Paulo aqui, ele já sabia bem o que estava falando. O que ele está falando? Em outras palavras, eu sei que você está fazendo bem, está fazendo bem, está fazendo bem, né? E às vezes você não está tendo um resultado que você poderia esperar. Deixa eu te ensinar sobre resultado. Não espere tanto o resultado, né? Tenha uma expectativa, mas foque em andar com Deus. O resultado vem naturalmente, né? É claro que você deve ter sim uma expectativa, né? Mas não é tanto sobre o resultado, é sobre aquele que te chamou e aquele que está com você, né? Agora, ele está falando aqui então, que nos faz pensar que é possível uma pessoa desfalecer, quer dizer, ir perdendo as forças e se cansando, né? Está fazendo bem e não está tendo um resultado, né? Então, a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, tem pessoas que plantam e plantam mais um pouco e continuam plantando, e aí não vê um resultado, uma colheita. Aí próximo de colher, eu não quero mais saber disso, já está desfalecido, já sai fora daquilo. Aí o que acontece? Perdeu uma colheita. Então às vezes não é isso que Deus quer para você, né? Então às vezes as pessoas tentam abrir portas que Deus não está abrindo, ou abrir portas antes do tempo, né? E isso pode causar problemas desnecessários, né? Então nós devemos o quê? Esperar no Senhor, que a seu tempo Ele vai nos exaltar, em nome de Jesus. E vai ser por causa da sua própria exaltação? Óbvio que não. Isso vai ser para exaltar o nome de Jesus. Davi, a Bíblia fala assim aqui: Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, às vezes nós olhamos para uma pessoa, ou talvez você é essa pessoa. Você olha e fala assim: essa não tem a possibilidade, essa não vai conseguir, essa não vai dar, o desafio é muito grande, mas você não sabe o que tem no coração dela, você não sabe a habilidade, você não sabe o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Então, a promessa de Deus não tem possibilidade de falhar. Então, nós precisamos o quê? Continuar guiados por Ele. Por quê? Se o principal não for o principal na sua vida, que é valorizar a presença dEle, é praticamente impossível você viver o extraordinário que Deus já tem reservado para a vida de cada pessoa que anda com Ele, né? E o extraordinário para mim é um, para você é outro. Deus tem algo fora do comum, fora do ordinário, fora do comum, para cada um de nós. Você está ouvindo isso? Vamos orar? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui que têm uma palavra liberada. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez estão passando momentos onde estão plantando, onde estão se dedicando, onde estão crendo, mas por enquanto ainda não viram um resultado tão expressivo ou uma colheita sobrenatural. Porém, o Senhor é um Deus de etapas, o Senhor é um Deus de processos, o Senhor é um Deus que nos ama tanto que não libera coisas antes da hora. Eu peço que o Senhor venha com uma unção poderosa agora, fortalecendo a cada um. A tua palavra diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Eu peço que o Senhor venha agora cumprir e realizar em cada etapa da nossa vida. Eu peço que o Senhor venha realizar os seus propósitos em cada etapa. Pessoas aqui que estão em ambientes, que estão em momentos de aprendizado, de absorver aprendizados importantes para o que o Senhor tem para realizar no futuro. Eu peço que o Senhor venha agora nos dar força, não nos deixar desfalecer, para cumprir, para viver todo o bom propósito do Senhor, para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pelos enfermos. Na verdade, eles estão nessa condição, mas eles são sarados. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro recuperações sobrenaturais em nome de Jesus. E oro também por uma colheita sobrenatural. Oro agora por uma colheita sobrenatural. Aqueles que estão em escassez, eu declaro abundância. Aqueles que estão com problemas na família, eu declaro a paz. Eu declaro a conexão. Eu declaro a paz de Deus nesse ambiente, nessa casa, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora, libera o teu poder. E todo mal agora, bata em retirada, em nome de Jesus. Todo peso espiritual, todo peso emocional, eu peço que agora seja retirado. E dou uma ordem, todo mal, saia agora, em nome de Jesus. E peço agora, Espírito Santo, enche a cada vida que está aqui. Espírito Santo, manifesta o teu poder agora sobre a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Pai, cumpra as promessas e não deixa ninguém aqui desfalecer e nem sair dessas etapas, nem sair da jornada que o Senhor tem para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que especial. Deus vai cumprir. Você veio aqui hoje para descobrir que Deus é um Deus de etapas e Deus vai cumprir cada plano dele na sua vida. Porém, nós precisamos, valorizar o principal, que é continuar na presença dele. E não se distrair, não olhar para a direita nem para a esquerda, mas continuar focado. Que o Senhor nos ajude a isso em todos os dias, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Talvez nunca ninguém liberou a palavra para te abençoar, mas eu declaro sobre você, eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. E um tempo onde Deus vai te preparar para você viver tudo aquilo que Ele tem para você. Deus vai levantar pessoas aqui, improváveis. Pessoas que, assim como Davi, quem olhava para ele no olhar natural, falou assim, esse não tem um porte, esse não tem um pedigree, né? Olha aí, mas Deus estava vendo o coração dele. Você está ouvindo isso? Então, seja sincero com Deus, né? Deus, eu tenho esse problema aqui, eu tenho isso aqui, me ajuda nisso. Você vai ver que Deus vai, você vai falar, Deus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Você vai ver que Deus vai agir muito na sua vida, nesse ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está concluindo etapas na sua vida, né? Tem gente aqui, vamos supor assim, Deus tem umas 7 etapas na sua vida. Aí às vezes tem gente que está na terceira, na quarta, tem gente que está na sexta, 7ª etapa, né? Então cada um está numa etapa dentro do cumprimento do propósito de Deus na sua vida, do cuidado de Deus, porque cada um, Deus tem um cuidado específico, né? Deus sabe como te abençoar, Deus sabe agir na sua vida, né? Então, quando você anda por fé, é isso, Deus tem as etapas para cumprir, para intervir na sua vida, para agir na sua história. Deus tem as etapas. E tem gente que às vezes a gente está lá na 7ª etapa. Aí vem aquele desfalecimento. Como eu vou resolver isso? Passando tempo na presença de Jesus, estando num ambiente onde uma unção está operando, né? Então aí o que vai acontecer? Você é fortalecido por Deus, né? Tem a unção coletiva e tem também você receber de Deus no seu lugar secreto, que eu tenho ensinado vocês aqui. Fala, Deus, eu estou aqui para receber da sua presença, né? Em nome de Jesus. Eu declaro discernimento espiritual vindo sobre você, né? Eu declaro Deus abrindo a visão espiritual, Deus despertando os seus dons, Deus despertando a sua generosidade, Deus despertando a visão de reino, né? Deus despertando uma visão de reino espiritual. Nós somos partes de um mesmo reino, né? Aqui tem pessoas de várias igrejas diferentes, mas de um mesmo reino. Não é verdade? Que especial. Gente, estamos sempre aqui, 11 da noite e 5:30 da manhã. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Ative as notificações para se sair algo adicional aí para você, né? Então você vai também poder receber. Eu te abençoo em nome de Jesus.
e declaro que Deus está com você em todas as etapas da sua vida. Declaro o poder de Deus, declaro unção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te guiar de uma maneira especial a partir de agora, a partir de hoje. Tem uma nova unção, tem uma manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.